Finalmente chegou o momento que muitas pessoas aguardavam esse ano, pelo menos uma parte dele, isso porque o volume 1 da última temporada de Stranger Things chegou na Netflix. Lembrando que essa última temporada de Stranger Things foi dividido em 3 volumes, volume 1, 2 e 3, e nesse primeiro volume recebemos 4 episódios, que lançou agora quarta-feira às 22 horas. E eu não sei se aconteceu com vocês, mas a minha Netflix às 22 horas travou, demorou um tempo ali pro episódio começar. Acredito que a Netflix deve ter tido algum problema com muitos acessos, mas o importante é que deu certo, eu consegui maratonar durante a madrugada e estou gravando esse vídeo aqui pra vocês agora 3h40 da manhã, então deixa seu like pra fortalecer o trabalho e se inscreve também. Eu quero analisar com vocês primeiro sem spoilers, tá? A primeira parte do vídeo trazendo aqui o que eu achei desse primeiro volume, mas sem trazer spoilers. Aí sim, no final do vídeo ali, uma parte com spoilers pra eu me aprofundar um pouco mais da história desse primeiro volume. Então bora lá, porque tem muita coisa pra falar. O primeiro episódio desse volume 1 foi muito interessante porque ele foi bem objetivo. Eu gosto quando episódios de uma temporada que a gente já conhece os personagens é objetivo, porque ele meio que colocou as peças, ou seja, os personagens no tabuleiro para que a história ou o jogo começasse, né? Para a história avançasse. Isso foi muito interessante porque logo ali no primeiro episódio muitas coisas já estavam acontecendo e muitas coisas já foram ditas já nas primeiras cenas. Uma coisa que foi mostrada que muitas pessoas aguardavam é como o Will, né, reagiu ali durante seus primeiros minutos no mundo invertido lá na primeira temporada, e foi mostrado através de um CGI horrível, tá? Diga-se de passagem, eu não gostei da forma como eles utilizaram o CGI, mas a mensagem foi mostrada e mostrou que o Vecna, né, já estava ali desde o começo, e o Will foi a primeira criança. Na parte com spoilers eu vou falar sobre as crianças, mas o que a gente precisa saber aqui é que o Vecna já estava em contato com o Will desde o começo da série. Bom, no primeiro episódio, como eu falei, foi bem objetivo, a gente entendeu a situação que Hawkins se encontrava, né? Meio que a cidade estava numa quarentena, que os militares estavam observando tudo o que estava acontecendo. O papo dos militares com as pessoas da cidade é que aconteceu um terremoto, que abriu ali Hawkins no meio e que eles estavam ali tentando contornar e entender a situação. Porém, o foco principal dos militares era encontrar a Eleven, e o grupo ali conseguiu esconder muito bem a garota. Só que além disso, né, além de encontrar a Eleven, eles continuaram com seus experimentos a respeito do mundo invertido, liderados pela nova personagem, a Doutora Kay, que será ali uma certa vilã dessa temporada, não sei ao certo, mas ela está assim empenhada para encontrar a Eleven, para desenvolver o que ela está estudando. A gente percebe ali que durante o laboratório ela está empenhada e dizendo que precisa encontrar a Eleven. Isso porque na visão dela ou dos militares ali é que a Eleven é a culpada de tudo, ela que está proporcionando todos os problemas que vinham acontecendo durante as temporadas, toda a destruição, por isso precisam encontrá-la. Novamente, falando do primeiro episódio, a narrativa foi muito interessante porque mostrou o grupo, né, que eles estavam ainda continuando a investigar sobre o mundo invertido, principalmente para encontrar a real localização do Vecna. Mostrou também que a Eleven estava focada nos seus treinamentos para ficar cada vez mais forte, para enfrentar de uma vez por todas o Vecna e acabar com ele. Só que teve essa cena novamente do treinamento que já foi bem questionada no trailer, foi muito mal dirigida, muitos cortes, eu não gostei, mas pelo menos a cena ali passou a mensagem que precisava. Importante também citar que o grupo continuou muito unido, porém com cicatrizes, mostrando ali principalmente o Dustin carregando uma culpa, luto muito forte pela perda do Ed, um personagem pelo menos nesse volume bem mais sombrio, o Dustin enfrentando ali os valentões, tentando proteger o legado do Ed, que é o Ed que carregou a culpa, né? A culpa por ter matado alguns personagens da temporada passada, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu, a gente acompanhou a história. Só que o Dustin tá como um personagem bem mais sombrio e meio que tava afastando do grupo. Eu tava preocupado, tá? Conforme a história foi avançando ali no primeiro episódio, se o Dustin ia ficar com essa questão da culpa, um personagem mais sombrio, mas felizmente isso muda, o roteiro acaba direcionando ali pra algo que já foi feito nas temporadas passadas, dividindo grupos, né? Porque são muitos personagens, então cada grupo foi dividido e cada grupo recebeu ali uma mini missão para prosseguir, e todas essas mini missões elas se juntam para um resultado, um objetivo maior, que nós vamos falar na parte com spoilers. Novamente, o roteiro desse volume tá bem interessante porque ele mostra alguns pontos que às vezes passa despercebido, tá? Por exemplo, a Joyce
se apegou bastante ali na questão de proteger o Will. Ali nos planos que eles estão elaborando, sempre coloca o Will de uma forma que ele não corra tanto perigo. O Hopper, mesma coisa com a Eleven, apesar da Eleven ter poderes, ele não quer deixar ela correr nenhum tipo de perigo. Então, essas coisas a gente acaba absorvendo conforme a história vai avançando. Os 4 episódios desse primeiro volume foram construídos de uma forma muito inteligente. Eu citei isso várias vezes durante essa parte sem spoilers. Primeiro que eles conseguiram responder algumas coisas que foram levantadas nas últimas temporadas, só que ao mesmo tempo começou com novas perguntas pra gente tentar buscar as respostas que provavelmente virão nos próximos volumes, né, que vão ser lançados ainda esse ano. Isso é muito bom porque mantém o espectador ativo ali e dá uma certa recompensa, porque abre novas perguntas, porém responde outras que aconteceram nas temporadas passadas. Eu não sei vocês, mas eu achei bem estranho o tanto que os atores, né, cresceram, né, não são mais crianças. Todo o panorama ali da história tá um pouco estranho, mas ali você acaba relevando durante o andamento, principalmente ali você acaba se acostumando. Mas é importante falar aqui que essa análise é do volume 1, então não tem como cravar o impacto desse volume sem ter os próximos volumes, né, ainda em mãos, que ainda vão ser lançados. O que eu posso falar é que esse primeiro volume justifica a expectativa, porque ele foi muito bom. Cenas de ação, cenas tensas, tá? Em algumas cenas ali eu até esqueci que eu tava assistindo Stranger Things por conta de toda a violência envolvida, mas a verdade é que esse volume 1 teve um impacto muito grande, com um final ali trazendo novas vertentes, novas situações que a série pode abordar, vai provavelmente abordar no segundo volume e no terceiro volume, porém a gente tem que analisar a temporada ali como de forma partida. Me deixou muito interessado pra ver o que vai acontecer nos próximos volumes. Achei a personagem, a atriz da Eleven um pouco, parece meio desmotivada, não sei ao certo, mas senti um senso ali, um sentimento estranho vendo a atuação dela, mas no geral, o roteiro, a história, conforme foi avançando ali, me deixou muito engajado e principalmente com o final. O final foi muito interessante, me pegou de surpresa, apesar que eu desconfiava um pouquinho, mas me pegou de surpresa da forma como foi utilizado e me deixou muito animado para os próximos volumes. E agora eu quero realmente falar um pouco ali da história com spoilers. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não assistiu o primeiro volume, peço para você deixar seu like, se inscreve e depois volta aqui pra gente conversar com a parte com spoilers, beleza? Então bora lá. Bom, agora eu quero falar com vocês algumas coisas, alguns pontos que eu separei aqui, mas eu preciso falar com spoilers, né? Primeiro, um ponto bem interessante é que bem no começo a gente já entendeu que o grupo continuou empenhado em encontrar o Vecna. A gente entendeu que o grupo já fez várias missões, ou seja, o Hopper entrou no mundo invertido várias vezes, porém eles não encontraram a localização do Vecna e nem pegaram nenhuma pista. O Steve, em um dado momento, ele acabou falando, será que realmente o Vecna não morreu? Será que na batalha lá da última temporada, será que ele não morreu? E a gente tá alimentando ali uma batalha que já acabou. Porém, a Nancy resgatou uma coisa muito importante na temporada passada. O Vecna mostrou pra ela teve uma visão através do Vecna que Hawkins estava destruída, que a sua família estava morta. Então a Nancy não ia deixar isso parar enquanto eles não encontrassem ou que tivesse uma prova concreta que o Vecna estava morto. Então eles continuaram ali a investigação. No começo da história também, ali no primeiro episódio, a gente começa a perceber uma figura meio que à espreita da Holly. A Holly é a irmã mais nova ali do Mike e da Nancy. Só que a gente não sabe quem que é, porque a gente não vê. E ela vê isso em 2 momentos, até que num certo momento ali na escola, a professora também vê que ela tava conversando com alguém, mas na verdade não tinha ninguém. Ela tava conversando sozinha. Então nesse ponto a gente começou a deduzir. Ou a criança tava tendo delírio ali com um amigo imaginário, e isso é normal, criança daquela idade, ou pode ser algo mais tenso, e era essa segunda opção, né? Porque na verdade, quem estava conversando com ela era o Vecna, só que na forma de Henry, de uma forma mais pomposo, mais amigável, conversando, né, com a Holly e falando com ela que ele iria proteger ela dos monstros que iria atacar. Tava manipulando a criança e já criou essa primeira pergunta: por que o Vecna estava indo atrás de criança? Isso me deixou também um pouco confuso. Por que ele iria atrás da Holly, irmã do Mike, que não tem nada a ver com a história, bem na altura do campeonato, né, na última temporada? E a gente descobre ao longo dos episódios, né, desse primeiro volume, um dos motivos, né, por que o Vecna está fazendo isso. Até então, o Will não tinha tido nenhum tipo de arrepio, nenhum tipo de sensação para saber onde que o Vecna está, mas ele acaba tendo uma certa visão e ele acaba percebendo que o Vecna iria atrás da Holly, e a Nancy
Nancy, né, juntamente com a Eleven, vão até a casa da família da Nancy, da família do Mike, só que eles chegam meio que tarde porque um Demogorgon atacou, acabou deixando os pais da Nancy quase que na beira da morte. O pai ficou em coma e a mãe teve que passar por uma cirurgia bem complicada, e a Holly foi capturada pelo Demogorgon. Outra pergunta também que fica: por que não foi o próprio Vecna que foi buscar a Holly? Primeiro, que será que não é o Vecna que tá por trás disso tudo? Mas enfim, a Holly foi capturada, a gente tá sem respostas por enquanto, até nesse primeiro episódio. A trama avança, a gente descobre o porquê que o Vecna está focando na Holly. Na verdade, ele não tá focando na Holly, ele quer sim capturar várias crianças que têm ali uma mente um pouco mais frágil, seja elas que têm alguns problemas familiares, não deixou muito ao certo isso, mas são crianças que são fáceis de serem manipuladas, crianças que estão com falta de conforto, alguma falta de proteção, e o Vecna, através da forma do Henry, conseguiu manipulá-las. A ideia do Vecna é de capturar essas crianças e levar para o seu mundo para que ele possa possuí-las e assim ter um exército respeitando ali, fazendo o que ele quer, ao fim de dominar o mundo, basicamente. Fazer o que ele fez com o Will com as outras crianças. Ele fez isso com o Will, né? Capturou o Will, conseguiu entrar na mente dele, fez que o Will fosse ali um certo mensageiro do mundo real, do mundo invertido, trazendo essas novas crianças pro seu lado. Ele vai ter um exército ali e vai ficar bem mais fácil de manipular tudo que tá acontecendo no mundo. Então é por isso que ele estava indo atrás dessas crianças, e o Will acaba percebendo isso, que o alvo do Vecna são algumas das crianças de Hawkins. Então eles acabam embarcando ali naquele plano de encontrar as crianças que o Will conseguiu perceber através da visão. Foi demonstrado nesse volume que o Will continua tendo uma conexão muito forte com o Vecna, não só com o Vecna, mas sim com uma mente coletiva, tudo que tem ali em volta, os Demogorgons, os Vecna, então tudo que tem em volta ali do mundo invertido, o Will consegue sentir e até mesmo escutar seus pensamentos. O próprio Will fala isso, que ele conseguia ver e conseguia também escutar os pensamentos do Vecna ou das criaturas que estavam ali no mundo invertido, e nesse momento ele conseguiu descobrir que o Vecna estava indo atrás dessas crianças. Só que também os militares perceberam isso, mas não o Vecna. Na verdade, eles perceberam que talvez a Eleven que estava por trás disso tudo, que estava capturando as crianças, e fez um plano de levar essas crianças para o quartel. E aí foi como eu falei, os grupos foram divididos. Eleven e Hopper estavam no mundo invertido, atrás do Vecna, porém a Eleven, juntamente com o Hopper, acabou descobrindo que os militares têm alguma criatura, algo muito poderoso dentro do quartel deles ali dentro do mundo invertido. Ela até cogitou que fosse o próprio Vecna, o Vecna que está lá, a gente precisa ir para aquele local, porque é algo muito forte que eles estão guardando ali, mais forte do que eu. Então Hopper e Eleven seguiu por esse caminho de tentar chegar na base militar que está localizado no mundo invertido. O grupo ali do Steve, do Dustin, do Jonathan e até da Nancy, eles estão atrás da Holly, também estão dentro do mundo invertido, e o restante do grupo, do Mike, companhia, Joyce, estão do mundo real para tentar pegar essas crianças e protegê-las, tirarem elas do quartel, porque os Demogorgons iriam atacar para capturá-las. E foi isso que aconteceu. O Demogorgon acabou atacando a base ali dos militares, queriam pegar as crianças, e aí o Vecna acaba aparecendo no final. Quando o Vecna aparece, ele dizima os militares, consegue capturar todas as crianças através dos Demogorgons. Todas as crianças ali foram capturadas pelo Vecna. O Vecna acaba tendo uma conversa com o William, né, com o Will, falando, né, sobre essa questão que ele foi o primeiro e tudo mais. E no final ele vai embora e o Will acaba percebendo que os Demogorgons iriam matar os seus amigos. O Lucas foi até ferido com o Demogorgon, porém o Will acaba revelando que possui poderes e matou todos os Demogorgons à distância. Isso mostrou um poder até que mais forte da Eleven. Eu não lembro da Eleven conseguir atacar dessa forma à distância. Isso me lembrou muito, cara, não sei vocês, mas uma vibe meio que Harry Potter e Lord Voldemort. Parece que um precisa do outro pra existir, sabe? Isso me passa um sentimento que também, que se o Vecna morrer, o Will também vai morrer, porque eles estão conectados, assim como o Harry precisou morrer pro Lord Voldemort ser derrotado. Então me passou muito essa vibe, mas a verdade é que ganharam um grande reforço ali, bem poderoso, que é o Will. Matou ali os Demogorgons com muita facilidade, até a distância. A Eleven, que já é muito forte, e no final a Eleven acabou descobrindo que a criatura que o quartel, que os militares possuíam, na verdade era sua irmã, a 08, e que é muito forte, diga-se de passagem, mas a gente vai ficar curioso pra saber se a 08 vai ajudar a Eleven, se vai ajudar o grupo, ou se de algum jeito vai
aliar com Vecna. Ainda não dá pra saber sobre isso, a gente não sabe como que a mente da garota está. Na verdade, que mais poderes surgiram e que esses próximos volumes vão ficar mais interessantes na respeito de batalhas. Uma coisa interessante também que eu não comentei é a da Max. Finalmente a gente descobriu o que aconteceu. A Max está presa dentro da mente do Vecna. Ela está meio que reservada, guardada no mesmo local que a Holly está. Tanto é que o Henry, né, o Vecna tentou não proteger, né, mas tentou não deixar que a Holly fosse até o encontro da Max. Falou, não vai pra floresta, não vai até lá, que não era pra ela encontrar com o Vecna. A Max tentou fugir várias vezes daquele local e ela falou que é como se fosse um labirinto, uma prisão ali, que ela acabou visitando memórias do Vecna, memórias dela mesma, e uma memória muito interessante é envolvendo aquela rocha. É uma rocha, meio um muro, que também tá no mundo invertido, que é gigantesco, que parece que é um círculo, e parece que o Vecna tem muito medo daquele local. Não sabemos o motivo, mas a Max deduziu, tanto é que ela tá protegida ali dentro daquele local, mas a verdade é que a Max tá presa juntamente ali com a Holly e tudo mais, tá presa dentro da mente do Vecna, mas é bem claro que ela vai conseguir escapar nesses próximos volumes. Gostei pra caramba desse primeiro volume, foi bem violento, teve umas cenas ali, principalmente no último episódio, no quarto episódio, com os militares morrendo, cenas bem pesadas, a fotografia tá muito massa, alguns CGI tava me incomodando, mas a dinâmica do episódio tá muito legal, sabe, muitas coisas acontecendo, muitas perguntas sendo feitas, porém várias respostas também aparecendo e teorias sendo concretizadas. Essa do Will, que ele tinha algum tipo de poder, eu desconfiava, mas não daquela magnitude, e a forma como eles apresentou me surpreendeu pra caramba. Tô bem animado pro segundo volume, tô bem animado pro terceiro volume, mas lembrando que a gente tem que analisar de forma separada, então a gente precisa da obra completa pra afirmar que essa série foi top, mas começou super bem e eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse primeiro volume? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião, de 0 a 10, comenta qual que foi, se inscreve no canal, deixa seu like. Tô querendo voltar pro YouTube aqui com os vídeos agora semanais aqui, com mais constância, trazendo análise de filmes, indicações, listas. Espero que vocês embarquem nessa comigo e com certeza vou trazer mais conteúdos de Stranger Things, tanto aqui no canal do YouTube, mas também nas minhas outras redes sociais, lá no Instagram e no TikTok, beleza? Então, até o próximo vídeo, galera, e até fui!